Quantas vezes ouvimos falar de alguma vítima do câncer ou de outras terríveis doenças e ficamos temendo por nós ou por aqueles que amamos? Hoje trago um conteúdo do Dr. Laí Ribeiro, que visa criar hábitos que favorecem uma vida saudável. Seja bem-vindo ao Bem-Estar Espiritual. Eu sou Ivan Marcos e desta vez trago importantes orientações para o corpo, a mente e o espírito. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para receber o nosso conteúdo. Nossos vídeos são produzidos especialmente para você. Bem-estar espiritual. Vamos crescer juntos. Existe um tratamento multifatorial. É assim, ó. Então, se eu quiser que os macacos da floresta amazônica vão embora, eu corto as árvores da floresta amazônica. Os macacos vão embora. Eu não preciso convidar animal de deserto para mudar para lá. No momento que virar deserto, os animais de deserto vão chegar. A mesma coisa acontece aqui, no corpo. Se eu tiver um ambiente chamado ambiente biológico tumoral, eu desenvolvo câncer. Agora, se eu mudar o território biológico, o câncer vai embora. O câncer não fica um organismo saudável. Então, o que eu tenho que cuidar? Tem que cuidar da biologia da pessoa. Então, primeiro eu vou ver o seguinte, o que causou o câncer? Só tem 3 coisas que causam câncer, só 3. Ou sozinhas ou combinadas. Primeiro, um conflito emocional. Sempre existe, nos últimos 2 anos antes do câncer aparecer, existe um conflito emocional. Se o conflito predomina, eu tenho que tratar o conflito emocional, não adianta ficar dando remédio. Bom, qual a outra causa de câncer? É a desnutrição. Todo paciente com câncer é um paciente desnutrido. Ele tem uma desnutrição. Então eu tenho que cuidar dessa nutrição dele. Então eu tenho que cuidar da parte mental dele, psicológica, eu tenho que cuidar da parte nutricional dele e a terceira causa é toxinas, venenos. Então o paciente geralmente está intoxicado, está desnutrido e está emocionalmente com conflito. Então ou é a combinação desses 3 ou um deles predominando. Então como é que eu trato? Eu vou cuidar da parte mental, eu vou cuidar da parte nutricional. Por exemplo, uma pessoa que tem uma alergia alimentar. Essa alergia alimentar contribui na predisposição de aparecer o câncer. Não adianta eu tratar o câncer e não cuidar dessa alergia alimentar que ele tem. Descobrir qual alimento que faz mal para eles. Vamos supor que o alimento seja glúten. Vamos supor que o alimento seja leite. Então eu vou ter que tirar o glúten, eu vou ter que tirar o leite, eu vou ter que tirar os 2. Se eu continuar dando glúten e leite, não adianta. A célula cancerígena, ela se alimenta de 2 coisas, só 2 coisas. Ou ela ingere glicose, ou ela ingere glutamina. Glutamina é um aminoácido. Pessoas com câncer, nós devemos evitar dar para ela glutamina. Principalmente se ela tem um câncer hematopoético, se ela tem um linfoma, uma leucemia, um mieloma múltiplo. Então esse nós não podemos dar glutamina em hipótese alguma. Mas o que me interessa aqui mais é o açúcar, é a glicose. A célula cancerígena, ela se alimenta predominantemente de açúcar. Então, se eu pegar um paciente com câncer e tirar dele a glicose, tirar dele o carboidrato, o tumor encolhe. Mas qual a conduta hoje? Vai no médico, o médico fala, você vai fazer quimioterapia. Doutor, e a alimentação? Fica à vontade. Se fosse você, tomava até sorvete. Pode, vai lá no shopping, toma sorvete, aproveita. Se eu agora estou fazendo quimioterapia, que já não tem uma eficácia muito boa. E eu ainda vou para o shopping tomar sorvete, que é açúcar puro, então eu tô alimentando diariamente o meu câncer, se eu estou tomando sorvete diariamente. Agora, se eu arrumo uma dieta onde o carboidrato é quase 0, o meu câncer regride. Dieta cetogênica é quando eu baixo o carboidrato profundamente e eu aumento a quantidade de gordura. Gordura boa. Porque você tem gordura ruim e gordura boa. A gordura trans, ela é altamente prejudicial, inclusive causa câncer. Quando você compra esses óleos vegetais no supermercado, para o óleo não estragar, ele tem uma hidrogenação parcial. Então ele é gordura trans. Você traz o veneno toda semana ou todo mês para casa de uma gordura trans que você coloca na sua cozinha. Então você ingere as gorduras boas, o ômega 3, o ômega 6, o ômega 9. Quando predomina na sua dieta essas gorduras boas,
e você cai o carboidrato, o câncer começa a diminuir. Você começa a tratar o câncer só com dieta. Ouvindo essas palavras, você deve estar pensando que vou encerrar esse vídeo falando o quanto é fácil evitar os hábitos que favorecem o surgimento do câncer e diversas outras doenças. Pelo contrário, aqui está sendo proposta uma mudança de vida. Temos 3 pontos a refletir. Primeiro, tratar as questões psicológicas para ser possível ter uma relação saudável consigo e com as pessoas. Ser próximo sem ser invasivo, ser forte sem ser arrogante, ser humilde sem ser dependente. E, acima de tudo, reconhecer quando não damos conta das nossas questões psicológicas e precisamos de ajuda. Permita-se ser ajudado. Segundo ponto, alimentar-se de forma saudável, em qualidade, quantidade, horário apropriado, sem ser chato ou ditador consigo mesmo. Descobrir os alimentos que te fazem mal, que temos intolerância e abandonar o seu uso. Elabore você mesmo um método. Vá abandonando primeiro os mais fáceis. Você não precisa de um sistema mágico para isso. Mas certamente precisará do acompanhamento de um profissional de nutrição. Vá pelo meu conselho. Existe toda uma indústria, toda uma sociedade, cuja orientação é alimentar-se de forma rápida, prática e barata. Isso tem um custo à sua saúde, pois os produtos alimentícios ultraprocessados estão em toda parte e dará trabalho livrar-se de consumir todos ou a sua maior parte. Terceiro ponto. Por fim, tudo que é tóxico e aprendemos a consumir faz tanto tempo que até pensamos que gostamos. Deixo esse último para você refletir. Caso você queira, posso fazer um vídeo exclusivo debatendo essas ideias. Importante que agora você sabe o que fazer. Se não tem condições de fazer todas essas mudanças, comece com a mais fácil. Terá sido um grande passo para a sua saúde. Busque uma orientação religiosa, busque na fé a direção do seu bem-estar. Se puder participar de um grupo religioso, isso ajudará na sua jornada. Você será ajudado e ajudará também. Bem-estar espiritual. Vamos crescer juntos!